Mas depois não vai parar para nada. Deus conhecendo, o pastor Josué já me apresentou, mas eu quero mais uma vez me apresentar para os irmãos. Como início de aula, eu gostaria de mais uma vez ouvir cada um se apresentar para mim. Pode ser Cristo, como teve a hombre. Eu sou o presbítero Denilson, vice-presidente da Secretaria e estamos aqui hoje na são matérias ricas, podemos tirar bastante proveito disso, depende dos irmãos. Eu trouxe aqui folhas em branco, eu não consegui montar um questionário, fiquei até 2 da manhã, mas não consegui. Mas nós temos um questionário aqui, eu vou estar passando as perguntas, vocês vão estar anotando depois para que possam fazer as provas. Mas enfim, nós vamos passar amanhã na presença de Deus. Aleluia. Dúvidas, vocês podem levantar a mão, interromper, perguntar, estar sanando as dúvidas. O princípio da matéria. Não é difícil, ali está bem clarinho, porque eu não consegui também ampliar, mas eu vou estar lendo aqui, se vocês já quiserem pegar a introdução, já está anotando todos os tópicos que nós vamos estar falando aqui. A introdução vai ser a base da filantropia cristã. Vamos estar falando sobre filantropia cristã nesse primeiro instante. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar quem gravou o meu nome. Pode falar, como é o meu nome? Só o nome. Denilson. Difícil, né? Minha mãe escolheu Denilson. Você pode chamar de Denilson, não tem problema nenhum, não. Estamos aqui para nos conhecer isso melhor. Na vida secular, eu sou O reino de Deus é ganhar almas para o pastor Josué, Se eu não ganhar almas para Jesus, eu vou me apresentar diante de Deus. na verdade, ele ensina o professor. A paixão de Jesus foi as almas. Quando a gente aceita Jesus, a gente é evangelizado, a gente recebe oportunidades de ser um líder. Quando a gente entende a essência da liderança, a gente começa a ver um ser humano como servo de Deus. No meio do Evangelho, existem muitos problemas. Existem pessoas que você nunca imagina que você vai encontrar. Eu trouxe folhas em branco. Devido à inocência que cada um de vocês, eu também era muito inocente. Eu pensei que no povo de Deus não existia gente que mentia, gente que traía, gente que todas essas pessoas são pessoas que Deus colocou diante de vocês, são pessoas, problemas que Deus colocou diante da gente, para que nós pudéssemos, através do Espírito Santo, ser um agente de Deus para a mudança daquelas vidas. Mas Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Ele pode mudar o fato de muitas vidas. Eu trouxe um presente para vocês hoje. Antes mesmo de começarmos a estar falando sobre liderança cristã, eu trouxe um presente para mim. Foi um presente, eu quero compartilhar com vocês. Uma matéria que fala como lidar com pessoas difíceis. Eu tenho aqui esse tipo de pessoas, talvez vocês conheçam essas pessoas. Então, conheçam pessoas como essas, com esses comportamentos. Pessoas que escondem o sentimento de inferioridade na arrogância, na ignorância. E essas pessoas precisam muito de pessoas que tenham Deus, pessoas que tenham o Espírito Santo para as ajudar. Então, todo
perfil de pessoa difícil, nós temos uma revelação de Deus para cada situação. Por exemplo, pessoas com tipo dominadores e controladoras. Alguém já convive ou conviveu com um tipo de pessoa como essa? Não precisa citar nomes, mas eu quero ver quem aqui já conviveu. Ok. Pessoas dominadoras e controladoras. Você foi? Com que você foi? Que hora você vai chegar? Por que você não chegou? Onde você está? A gente mora com a pessoa tanto tempo, mas essa pessoa, pela Bíblia, nós temos um jeito de tratar essa pessoa. Não é olho por olho, nem dente por dente, nem submissão. Essas reações não são aconselháveis. Mostre respeito sem ser submisso. Primeiro passo para lidar com pessoas controladoras. Você quer controlar até vai você respira. Mostre respeito por elas sem ser submisso. Tente mostrar pontos de vista diferentes sem atacar aquela pessoa. Exercite a tolerância mesmo que o outro esteja errado. Então, esses três conselhos servem para vocês lidarem com pessoas controladoras. Mostre respeito sem ser submisso. Onde você trabalha? Em primeiro lugar, minha amiga, meu amor, minha querida, eu estava em tal lugar, mas olha, não estava fazendo nada de errado, eu te respeito. Você vai tirando aquela insegurança daquela pessoa. Porque se você não tomar uma atitude, essa situação de domínio vai matar você, vai matar o casamento, vai matar tudo. Né? Exercite a tolerância, mesmo que o outro esteja errado. É o segundo conselho. Para pessoas controladoras, você tem que agir assim. Você tem que. Eu te tolero. Você sabe que a pessoa está errada, mas te tolero. E você vai mostrando o seu ponto de vista. Nunca seja uma pessoa omissa. Diante de um controlador, você nunca pode ficar calado. Porque senão é um espírito que vai pensando em você. Até o dia que você começa a tomar uma decisão. Não quero mais isso. Né? Eu não quero mais isso. Mostre respeito, mas sem ser omisso. Segundo tipo de pessoa, pessoas agressivas e duras. Promotor cheio de pessoas agressivas e duras. Pessoa que só tem patada para dar. Mas e aí? Será que essa pessoa é tão ruim assim? Ou será que essa pessoa não foi tratada? Quem trata a pessoa é a pessoa. Quem trata uma pessoa não é um animal. Quem trata a pessoa é uma outra pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Para lidar com pessoas duras e agressivas, meiguice não é a postura adequada. Não adianta você ser. A pessoa é dura, a pessoa é agressiva. Não adianta você ser meigo, não adianta você ser simpático também. Para você lidar com uma pessoa dura, uma pessoa agressiva, se você for uma pessoa muito educada, simpática, você está perdido. Porque é tudo que duro com agressividade é uma pessoa desarmada. Aí, como diz o ditado, a pessoa tem e rola. Para lidar com pessoas duras e agressivas, você precisa confrontar claramente o comportamento e não a pessoa. Se a pessoa você tem essa coragem de pegar aquela pessoa dura, pessoa agressiva, você fala assim, não concordo com a sua atitude, não é com você não, tá? Eu não concordo com aquilo que você está fazendo. Primeiro passo, confrontar a atitude daquela pessoa. Não confronta a pessoa. Você precisa, psicologicamente, diferenciar o indivíduo da atitude. Conseguiu diferenciar, você já não ofende mais. Você já começou a confrontar a atitude. Com coragem, né? A filantropia cristã. Olhe nos olhos. Como desenvolver a filantropia cristã Agressiva. Chama-se João. Depois, nós temos a conclusão. Pode anotar a conclusão. Com a sua atitude. Eu gosto de você, eu admiro a sua história, mas essa é a sua atitude. E aí, dentro da conclusão, eu vou estar passando um questionário de algumas atividades devocionais. Queridos, essa é a primeira apostila. Então, deixa eu falar rapidinho. Porque nós temos aqui, ó,
ética diaconal. Depois nós vamos falar o diácono como evangelista, que é muito importante. O diácono como porteiro. Como servir a Santa Ceia. Como recolher as ofertas. É um curso de preparação para obreiros. Importantíssimo. Principalmente porque nós vamos ver como é uma ordenação de diácono. Porque nós tivemos muitos casos aí, a pessoa tem a chamada, o pastor até consagra, mas ele sabe o que o diácono faz na igreja. Não concordo. Então hoje é o dia que você vai saber realmente a função do diácono, que é onde tudo começa. Na verdade, você é um cooperador, você é um mestre diaconato. E é a partir daí que você começa o ministério eclesiástico. Então, deixa eu já pegar a primeira parte aqui. Terceiro tipo de pessoas. Introdução à filantropia cristã. No meu trabalho, eu sou lidando direto. Não vai dar para vocês observarem no Data Show, infelizmente, eu não consegui ampliar. Mas eu vou falar bem devagar e vocês vão entendendo. Então, para lidar com pessoas. Filantropia. O que é filantropia? Então nós temos aqui, vou adiantar um pouquinho, a palavra filantropia. O que ela significa para você? Quando alguém te fala assim, ó, aquela obra, ela é uma obra filantrópica. As Assembleias de Deus são obras filantrópicas. O que isso nos traz de conhecimento? O que isso aguça para que a gente possa entender o que é uma filantropia? Na verdade, nós, nas nossas igrejas, nós fazemos filantropia diária. Uma das partes que nós às vezes não sabemos, mas nós fazemos é assistência social. É uma filantropia. A assistência social da igreja é uma filantropia. Então, quando na ceia você recolhe o alimento, faz a campanha do quilo, faz a campanha do agasalho, faz uma campanha, por exemplo, para levar um certo benefício ao trem, aos nossos irmãos, nós estamos exercendo a filantropia. A palavra filantropia ela vem do grego, de dois vocábulos gregos. Filia, a primeira parte, de philos, que significa amor. A outra parte é antropos. Vamos notar, filia, PH, I, L e A. Filia. É filha. Ele escreve como P-H-I-L-I-A. Aí ele filha significa amor. Lembra de amor filhos? Filhos significa amor. Então, filha significa amor. E antropos Ainda é de antropologia. tema pessoas desconfiadas, Significa homem. existe um toque muito importante. Então, Permita-se uma certa desinteligência momentânea e calculada. A pessoa está tão desconfiada, está desconfiada de tudo. Se permita, poxa vida, mas você sabe por quê, mas se permita perguntas meia óbvias para você conseguir respostas importantes que você está precisando. Esse tipo de pessoas, que é muito difícil também conviver, pessoas caladas. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 16 anos, mas ela é uma pessoa, ela escapou de ser muda para o povo, porque ela não fala com ninguém. Ela só quer ficar no computador dela. Só. As visitas vão na casa dela, já falei com meu irmão, já falei com minha cunhada, só cuidar disso, elas estão cuidando. Para lidar com pessoas caladas, você precisa construir pontes de diálogo. Você precisa treinar a sua paciência.
Porque as pessoas não têm paciência com pessoas caladas. Eu não tenho paciência, eu preciso treinar ter paciência. Pessoa calada. Pergunta, a pessoa não responde, ou a pessoa finge que não entendeu, ou você resolve mesmo, você pergunta, você mesmo responde, porque a pessoa não tem aquela iniciativa. Então você precisa construir pontos de diálogo, contar a história para ela e querer ouvir a história dela. Ter paciência para ouvir ela. Ter paciência para ouvir ela. A Bíblia nos fala a respeito de um menino que era mudo. O diabo fez ele ficar mudo. Ele encontrou com Jesus. Jesus repreendeu o espírito de mudez. Então, a gente está falando das pessoas pacientes, pessoas confiadas, pessoas caladas. Isso na área espiritual. Engraçado que existem pessoas caladas para as coisas de Deus e para as coisas sérias, mas para as coisas bestiais. Foque seu impulso de ajudar quebrando o gelo. O que seria isso? Para lidar com uma pessoa calada, você precisa treinar a paciência, construir pontos de diálogo, contar história mesmo, quebre o gelo, porque chega uma hora que fica aquele barulho de grilo, né? Ninguém fala nada, quebre o gelo. O que é quebrar o gelo? Fazer uma brincadeira sadia, fazer um elogio à pessoa, não elogiar a pessoa, muito importante, não elogiar o objeto, sim a pessoa. Eu vou explicar. Por exemplo, o irmão Cristiano, ele está com essa gravata aqui. Eu não posso elogiar o objeto, eu tenho que elogiar a pessoa. Cristiano, eu gostaria de te parabenizar o seu bom gosto. A prova disso é que você está usando uma gravata linda e o prendedor combinou muito bem com a sua performance. Bom, quebrei o gelo. Esse homem vai falar alguma coisa pra mim, não é possível. Porque aí se solta mesmo, brincadeira. Tem pessoas que aí se solta mesmo. Então essa gravata é bonitinha, aí segura, porque a pessoa começou a falar. Você internamente, você glória a Deus, um milagre aconteceu. Então você precisa de alguma coisa para quebrar o gelo. Sufoque o seu impulso de ajudar, quebrando o gelo. É quebrar o gelo. Para você quebrar o gelo, um elogio é uma brincadeira séria, um elogio, mas quando for elogiar, até o elogio a gente tem que saber elogiar. A gente precisa elogiar a pessoa e jamais o objeto. Talvez seja diferente. Quinto tipo de pessoas. Pessoas super simpáticas. Essas pessoas sofrem muito, viu? Super simpáticas. Às vezes é ruim. Às vezes é ruim. Lembre-se, pessoas super simpáticas são boas demais para serem de verdade. Ela tem que ter um defeito. E às vezes o excesso de simpatia esconde outras coisas que a pessoa precisa de uma libertação ali. Olha o que está escrito aqui. Pessoa super simpática, lembre-se. Essa pessoa é boa demais para ser de verdade. Tem alguma coisa. As pessoas desconfiam das pessoas super simpáticas. Cale-se simpaticamente ante pretensões demasiadas. Olha, irmão, eu vou fazer isso para você porque eu gostei de você. Eu vou na minha casa e olha, eu vou servir um almoço para você. Está escrito aqui. Pretensões demasiadas prejudicam. Por mais que você seja muito simpático, tenha ética. E a gente vai falar sobre ética. Procure conhecer mais as pessoas.
antes de abrir o seu coração, para que você não venha sofrer. Entre uma multidão, duas multidões. Às vezes a pessoa é tão legal, que isso vem toma na cabeça. Toma na cabeça. Por quê? Porque não consegue controlar a sua benignidade, a sua bondade. Então você precisa saber se aquela outra pessoa merece. Porque o amor é uma via de mão dupla. Vai e volta. Se não tiver essa via de mão dupla, não é amor. Sabe o que é isso? Quando só um vai, só um doa, só um se esforça, né? Chama-se abuso. A pessoa está abusando da sua boa vontade. Ele percebeu que você é super simpático, que você ajuda, que você toma, que você vai, e a pessoa recuou, por quê? Aí você acaba sofrendo, você acaba pegando o meu fardo, o seu fardo, o fardo de um monte de gente. Não é legal isso. Pessoas super simpáticas sofrem. Então, incentivo o nosso objetivo que as pessoas não sofram tanto assim nas relações interpessoais, nas relações com as outras pessoas. Jamais pense que galanteios são algo pessoal. A pessoa é super simpática, é o erro que ela comete, é o excesso de elogios, é o excesso de galanteios. Poxa, ele está muito legal hoje. Não acredite, o jeito daquela pessoa é que a pessoa é super simpática mesmo. Ela está fazendo aquele elogio e às vezes, olha o erro aí, na mente daquela outra pessoa, a outra pessoa está pensando besteira. Pensando que você está com terceiras funções. Por isso que eu quero falar de Deus. Às vezes você quer ajudar, você quer colocar alguém, sabe? Alguém que tem de morar, você coloca na sua casa, você faz tudo, arruma emprego para a pessoa. Às vezes a pessoa pode pensar, mas por que a pessoa está fazendo tudo isso por mim? Sei não, hein? Essa pessoa deve estar querendo alguma coisa a mais. Na verdade você está querendo ajudar, mas você está ajudando de uma forma que Deus não está se agradando. E aí você está arrumando o problema que estava faltando. Já parou para pensar? Era por negligência. Jamais pense que galanteios são algo pessoal. Tem habilidade de fazer perguntas seletivas. Como lidar com pessoas super simpáticas, você precisa falar, olha, cuidado. Era falta de tempo? A outra pessoa interprete errado. A falta de tempo. Olha, a falta de tempo é porque faltou organização. Então a obra de Deus, ela precisa ser organizada. Prioridades. Se o pastor sozinho chegar na frente, cantar o hino, abrir o culto, ele vai ter que reger até o seu coração. Se ele não for um pastor organizado, ele perde toda a igreja, porque o povo fica atrofiado. E o povo de Deus é chamado para trabalhar. Você se sente bem na igreja que você parece ativo. De repente você tem uma chamada e o líder, ele tem que ver isso na sua vida. Ele tem que enxergar essa chamada para que você possa crescer na obra de Deus. Os discípulos estavam focando só neles. Só neles, nele. Opa, mas alguém precisava chamar a atenção. Os helenitas, aquele povo, chamou a atenção deles. Às vezes, entenda isso que eu vou te dizer. Nós não gostamos de crítica, mas precisamos ser criticados. Porque às vezes aquele que está no banco enxerga melhor do que nós que estamos aqui. Às vezes a tarefa é muito grande, é muito árdua. A vida de pastor não é fácil, querido. Olhe para o seu pastor. Interessante que a visão de quem está sentado é que está se alimentando, veio para se alimentar e adquirir. Exatamente. Estamos ali numa parinha de enxergar no banco. Exatamente. Nós não percebemos o que fala. Exatamente. A pessoa ela consegue filtrar e pensar até melhor do que às vezes nós que estamos aqui. Precisamos ser criticados. Agora, veja bem, crítica construtiva. Os helenitas fizeram uma boa crítica ali. Eles estão pregando a palavra, estão anunciando, agora ele está tendo muita conversão, mas não está havendo prática da palavra. Os discípulos cheios do Espírito de Deus, por isso é que é bom um líder cheio do Espírito de Deus. Quando a liderança é cheia do Espírito de Deus, isso emana para a nave da igreja, emana para a região, e todo mundo é cheio do Espírito de Deus.
Porque a pessoa adquire conhecimento que vem do alto. A verdadeira sabedoria, acredite, não vem de livros, ela vem de Deus. Os discípulos, cheios da sabedoria de Deus, pensaram: peraí, eles estão certos. Nós estamos deixando de cumprir. Se estamos deixando de cumprir, estamos em falha. Então vamos instituir alguém que faça esse trabalho enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Começou a organização. Quem foi esse alguém? Orando, falou: vamos fazer diáconos. E aí eu quero explicar o que é a palavra diácono. Querendo anotar para fazer uma pergunta. Segundo o dicionário Aurélio, diácono é um clérigo também. Ou seja, um ministro do Evangelho. Diácono é um ministro do Evangelho que serve junto com o pastor. Todo mundo sente bem interrompa a queixa daquela pessoa. Interrompa. Fala assim: olha, é um clérigo, um ministro evangélico que serve junto com o pastor. E aí vocês vão ver o que esse diácono vai, quais são as funções dele mais pra frente. O espírito da fofoca. É o diácono responsável pela filantropia. Se quiser anotar, pode anotar. É o diácono responsável pela preparação da ceia, E aquela pessoa da mesa do Senhor. É o diácono responsável ao cuidado da porta, ele serve como porteiro. É igual esse espírito do martírio. Estou indo rápido? Eu volto. Pode falar: opa, para um pouquinho, você está acelerando. Eu só consegui escrever o diácono porque trabalha junto com o pastor. Serve junto com o pastor. Então, coloca as responsabilidades do diácono. Porteiro responsável por preparar a ceia do Senhor. O diácono ele é responsável pelo evangelismo, pessoal? Sim ou não? Sim. Porque se ele faz filantropia, repare uma coisa, ele tem muito mais oportunidade de ganhar almas. Você concorda? Ele está fazendo filantropia. Ele tem uma oportunidade de ganhar almas tremenda. Porque não se faz filantropia dentro de 4 paredes. Ela tem que expandir. Ela precisa sair. Porque ele precisa conhecer a região que ele vai atuar. Para que ele chegue até uma determinada casa, ele tem que delimitar essa região. Ele tem que conhecer. É importante que o diácono conheça a sua região de atuação. Questionar aquela linguagem negativa. Porque ele vai sair. Ele vai olhar a necessidade. O pai tem 10 cestas, mas eu preciso conhecer a necessidade do bairro. Isso vai lhe abrir portas para um evangelismo. Então o diácono, ele é também um evangelista. E ele tem uma oportunidade muito rica de exercer isso daí. Então são 3 funções mesmo. Na verdade, a ceia, porteiro e recolher as ofertas. Recolher as ofertas também. 7 tipos de pessoas. Comunidade. ofertas e evangelismo. Oferta, evangelismo, santa ceia, porteiro. E ele é responsável também pela filantropia. Porque se vocês analisarem bem, quem mais trabalha na igreja precisa de água. Todos que chegam ao presbitério, ele nunca pode deixar também de ser o diácono. Porque para chegar ao presbitério, ele foi diácono. Então um não elimina o outro. O diácono, ele sempre é cooperador. Para ele chegar ao diaconato, ele foi cooperador. Um não elimina o outro.
Isso não está na matéria, mas eu quero passar como lição de vida. Um certo pastor, um ministério grande, eu vou reter o nome, mas eu só vou estar explicando. Tinha um irmão que era uma benção, chegava cedo, varria a igreja, arrumava os bancos, orava 1 hora, exemplo de Cristo. Visitava os lares, ganhava ganhador de alma. Observou, orou, vai ser irmão de alma. Imperador, chama esse irmão. Vamos vem cá, prepara seus documentos. Uma pessoa excelente na obra de Deus, cuidadoso e zeloso, te levar ao diaconato. Consagrou o irmão no outro dia, no outro culto. Passou uma semana, a palavra liberta. o irmão já mudou. O irmão não varria mais a igreja. Os bancos já não eram mais o mesmo. O irmão não queria mais ficar na porta, tá? O irmão já almejava um lugar público. O pastor chegou para ele, falou: irmão, consagrei o irmão, orei a Deus, creio que foi de Deus. Precisamos conversar com o irmão. Fala, por que o irmão mudou? Não é legal. Porque agora eu sou diácono, pastor. Qual é a diferença? Você é diácono, você tem que deixar as coisas de Deus de lado. Você é um diácono, você não pode mais varrer uma igreja. Você não pode mais orar, arrumar os bancos, esperar o seu pastor chegar. Então, foi a partir daí que o irmão notou que não era só uma consagração, uma ordenação. Era preciso ter um preparo. Porque na vida secular, como na espiritual, tem coisa que sobe muito rápido a cabeça, a coração do homem. E nós temos tendência para isso, para as coisas subir muito rápido. Querido, você que almeja o diaconato, a diaconisa, tenha em mente uma coisa: você sempre, nós somos sempre servos. Liderar é servir. Liderar não é delegar, é servir. Jesus Cristo, ele sempre foi um líder servidor. Então repare uma coisa, há uma diferença da liderança que impõe para a liderança daquele que serve. O líder, o diácono, muitas das vezes eu estou falando porque vocês vão ter aula de liderança. Então a liderança, ela inclui isso aí. Quando você é um líder servidor, você lidera melhor, porque aqueles liderados, na verdade, ele não espera que ele vá te servir, mas ele espera que você passe alguma coisa para ele, você acaba servindo mais. Veja, Jesus lavou os pés dos discípulos, sim ou não? Jesus alimentou a multidão, Jesus serviu, e muitas das vezes ele não foi servido. E não tem na face da terra quem liderasse melhor do que Jesus. Ele é o nosso exemplo de liderança. Então, o diácono é isso aí, é o primeiro passo, mas ele nunca deixa de trabalhar. O presbítero, ele tem conhecimento, ele subiu um degrau, mas a função dele agora é certo. Qual é a função? Orar pelos enfermos, ajudar, porque o presbítero na Bíblia, ele tem, veja bem, função de pastor. Aliás, a palavra pastor, presbítero e bispo é a mesma significado. A responsabilidade aumentou, mas se precisar dele como um diácono, ele sabe, porque ele passou por isso. Então, de maneira nenhuma, a pessoa pode ter isso. Eu sou diácono e não posso ser mais cooperador. Você é um cooperador diácono. Você é um presbítero, mas você conhece o diaconato. Então você está preparado até para instruir. Porque até para instruir você tem que instruir com exemplos. Não se ensina sem exemplos. Cristo ensinou com exemplos. E nós, na nossa vida, nós vivemos cercados de pessoas que querem nos ver como espelho. Para nos ver como espelho, precisamos ver como exemplo. Até aí, dúvida? Interage comigo. Tem alguma dúvida? Mais
Pregador? Banheiro é Não, como? não, eu deduzia, tá? Banheiro aqui, né? Dá um jeito nesse banheiro, vamos. Não pode dar um jeito nessa secretaria? Mas, Deixa comigo. Você vai ver como essa secretaria. Tomara que funcione. Quem concorda com A o secretaria vai ficar. ensinou foi Uma pessoa vai querer colocar computador, vai querer colocar impressora, vai querer trocar o piso, olha, só que a igreja não tem condições, tá? Então, por isso que a gente escuta, porque eu particularmente, no ministério, eu lido faz um bom tempo com algumas pessoas que têm essa mania de grandeza, não funciona. Você A Bíblia sempre na mão está fazendo o quê? chuca na mão dela e aí se transforma em uma coisa. Você só não pode pôr no púlpito para falar que ela precisa. Põe ela no trabalho operacional. Depois põe ela no trabalho operacional. O maior ensinamento. Alguma participação? Ensinar gente de 3 fases. Isso, vocês que são líderes, É a fase Senhor, que ele fala. vocês que são líderes, Ele tem aquele uso e aquele cala. ter essas ferramentas Jesus falou. que aparecem todo dia para os Ouvi como nunca se ouve na face até o mundo para te ouvir como Jesus. E aí, calou tão diferente da lei do homem, né? E ele calado foi a maior pregação da história. A lei de Deus é totalmente diferente da lei do homem. Né? A lei do homem é. As pessoas você mas você vai ter igual a situação se não tiver dois objetivos pela lei do Deus. Fale mais A lei alto. do homem Porque é. muitas vezes Subir mais, ele vai aparecer. Na lei de Deus, não quem ouvir a desce sua mais, voz, ela vai ser precisa lembrado. entender o seguinte: é o seu testemunho Diferente, é que está testificando de ti como servo de Deus, como homem de Deus. Oitavo tipo de Jesus pessoas. calou. Nossa. Quando precisou calar, Nossa. ele falou: não adianta falar em Lidar casa com pessoas pessimistas. não Você sabe já viu tudo. uma pessoa E eu agressiva, tenho já viu poder uma para te mandar pessoa aprender a calada, soldar. né? A pessoa E aí com mania de ele precisou grandeza. falar. Como E aí lidar com o pessimista? Ele calou Gostaria para de uma Pilatos participação disse: de vocês. és tu, o rei dos judeus? O que é uma pessoa pessimista? Quem pode me ajudar? Você não responde? Pensa negativa. É uma negativa, dizes? Pensa negativa. Pensa negativo o tempo todo. Sempre tá pra Mas baixo. é. Sempre para baixo. Una persona sin confianza, né? E aí Sem ele confiança, é esse próprio. Que acredita na fé convívio, né? Exatamente. O pessimista afeta o convívio. É como se fosse desculpa. E aí, Né? se Deus é Como se rei, fosse uma laranja podre. Ela prejudica a caixa inteira. Todo mundo está querendo chegar ao objetivo, bater aquela meta, ganhar aquela alma, comprar aquele terreno, né? Comprar aquela perua, aquela compra.